Bom dia, graça e paz a todos os irmãos. Estamos mais uma vez aqui para a nossa devocional, para o nosso tempo de esperança. E é bem verdade que nunca se precisou tanto de esperança como nos dias de hoje. Não é verdade? Mas mais do que esperança, a fé. Por isso, eu tenho compartilhado nessas manhãs palavras sobre fé, palavras que trazem esperança à nossa vida. Assim como Lamentações de Jeremias 3,10 diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu queria compartilhar com vocês nessa manhã o texto que se encontra em Gênesis, capítulo 2, versículos de 1 a 3. E olha só o que Deus diz. O que a palavra do Senhor, ela nos orienta. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus determinado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, é interessante, né, como muitas vezes a gente tem dúvida a respeito das coisas que Deus faz, sobretudo no que diz respeito a descansar no 7º dia. É como se Deus assim, não faço mais nada, tudo já foi feito e Deus largou tudo para lá, como se nós tivéssemos sido feitos à sua imagem e semelhança. Nós, segundo a própria palavra diz, nós somos a coroa da sua criação, ou seja, tudo aquilo era belo e de repente colocou o ser humano para reinar e administrar toda a sua criação, toda a natureza. E dissesse assim: agora eu descansei, você se vira por aí, e fomos largados à nossa própria sorte nesse mundo. Não, absolutamente não. O que isso quer dizer? De que Deus descansou de toda a obra que como Criador fizera. E Deus coloca o homem para governar e administrar essa criação. O que eu entendo aqui é que se não houver um mecanismo para manter e para cuidar, para sustentar aquilo que foi construído, tudo não vai passar de uma bela perda de tempo. Então, tudo que você constrói, você mantém. Né? Essa mesma casa aqui, né? O dia que nós chegamos aqui havia muitas coisas para fazer. Então, ela estava fechada há algum tempo, então ela precisa de manutenção. A construção que você fez na sua casa, o carro que você tem, a bicicleta que você tem, ela precisa de manutenção. A sua saúde precisa de manutenção. A nossa fé também precisa de manutenção. A nossa vida espiritual, ela precisa de manutenção. Então aqui diz: Deus descansou no 7º dia de toda a sua obra criativa. Porém, a sua obra, ela é acompanhada de um poder de continuidade. O texto lá no original, ele vai dizer: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele cessou toda a sua obra que Deus criou para fazer. Esse termo, para fazer, Deus criou tudo do nada e para fazer. Ou seja, tem um elemento aqui que é um elemento produtivo. Toda a criação de Deus, ela tem um poder criativo, mas também tem um poder para que haja continuidade, um poder de continuidade. Entrar no descanso de Deus é quando você alcançou, ou aquilo que você alcançou vai ter continuidade, independente do seu esforço. Tem pessoas que conquistam, vão fazer, abrem um negócio, no início era muito difícil, quando o negócio era assim bem incipiente, bem pequeno. Depois o negócio foi crescendo, na medida que foi trabalhando, labutando, e foi colocando empregados, e de repente chega um momento, depois de anos de trabalho, de sacrifício, né, quando se virava noites, quando se acordava muito cedo, mas depois de anos de trabalho e sacrifício, tudo aquilo que foi construído já não necessita mais, porque há uma continuidade, você já tem empregados, você já tem funcionários, a coisa funciona como se tivesse
uma engrenagem todinha já funcionando sem precisar muito dos seus esforços, quando você fazia tudo sozinho. Então, à medida que nós investimos naquilo que Deus nos deu, naquilo, seja na criação, seja nos dons que Deus nos deu, e colocamos isso para funcionar, assim como existe um poder de criação nas coisas, e elas vão tomando forma, ela precisa também de continuidade. Veja bem, quando Deus cria o mundo, o universo, ele cria para subsistir sozinho, ele se autossustenta. Toda obra de Deus, quando ela está ligada à sua fonte, tem vida, assim como uma planta, a terra, assim como o peixe, a água, né? A sua sobrevivência, ela depende da fonte, assim como a conquista depende diante do seu propósito. Por isso a gente tem falado tanto sobre propósito, né? Sobre significado de vida, ou às vezes até mesmo ressignificado de vida. Dar um ressignificado à nossa existência, à nossa criação. Não só apenas fazendo a manutenção, mas colocando um destino e um propósito nisso. A duração de uma mesa depende de uma madeira que se utilizou, da fonte, da matéria-prima. Então, e eu tenho visto isso, né? Muitos começos, mas muito pouca continuidade. Né? Muita construção, mas muito pouca manutenção. Muitas ideias, mas poucas realizações. Muito barulho, mas pouco impacto. Barulhos que não causam impacto. Muita novidade, mas com muito pouca criatividade. Muito pelo contrário. Muita cópia e muita imitação. Muita visão, mas sem revisão. E, em geral, não falta recurso para as pessoas. O que falta é controle sobre esses recursos. Deus precisa de recipientes para colocar as suas ideias e as suas promessas. Davi foi um recipiente que Deus usou para derramar suas promessas. Não existe limite quando Deus decide fazer de nós um recipiente que é para trazer o projeto dos céus, da mente dele, do coração dele. Ele nos usa para isso, é para isso que nós fomos criados. Toda a criação de Deus são recipientes para cumprir um propósito. Mas a única que carrega a vontade de Deus somos nós. É o homem, é o ser humano. Então, quando Deus diz assim, através do profeta, dar-te-ei os tesouros escondidos. Aonde é esse lugar secreto que Deus guarda tesouros? O que Deus tem de tão importante assim? Quando ele diz que ele fala assim, dar-te-ei os tesouros escondidos, né? E tesouro nunca fica à mostra, nunca fica na vitrine, ele está sempre escondido em algum lugar. E é por isso que muitas vezes nós precisamos entrar em lugares escuros, né? Lugares difíceis de entrar. E eu digo isso no mundo espiritual, nessa geografia espiritual, para que a gente possa saber buscar e encontrar esses tesouros de Deus. O que Deus tem de tão importante assim? E se formos olhar pelo princípio do preço pago, se alguém perguntasse para você qual o objeto mais caro que você tem, ou de maior valor, naturalmente você vai mostrar alguma coisa que custou muito caro, né? E se essa pergunta fosse feita para Deus, ele lhe apontaria para o que ele lhe custou mais caro. Por isso, né, foi o seu próprio filho e somos nós a sua criação, a coroa da criação. Por isso que Jesus veio por causa de pessoas, por nossa causa, para nos resgatar. Por quê? Porque nós somos os recipientes que carregamos esses tesouros de Deus. Né? Que aquilo que muitas vezes você pode ter formulado, meu querido irmão, minha querida irmã, pode não ser verdade. E você carrega dentro de si um conceito que ele precisa ser mudado. Então eu diria que o céu está grávido do próximo solucionador de problemas, não somente os seus problemas, mas um tempo como a gente vive hoje, daquele que vai trazer não apenas uma palavra de esperança, mas aquele que vai trazer soluções, respostas. Então hoje nós estamos vivendo assim, quem é que vai trazer a resposta para o Covid-19?
Quem vai trazer respostas para o Covid-19 é Deus, Ele já tem a resposta. Ele tem o controle de todas as coisas. Todas essas situações estão acontecendo debaixo da sua permissão, por algum propósito, por alguma coisa. Deus querendo falar. E somos nós, a igreja, que vamos receber essa revelação, esse tesouro escondido e trazer essa palavra de esperança. Então, a palavra de fé, de esperança que eu tenho para você é que a dor que você talvez possa estar sentindo hoje, a dificuldade que você pode estar passando hoje, pode não ser o inimigo, pode não ser o diabo tentando perturbar a sua vida, mas as contrações, pode ser sim as contrações de algo que está para ser gerado, algo que está para nascer, né? E não tenha dúvida, não dá para entrar numa outra dimensão de vida sem estar gerando esse algo novo, sem nascer nela. Então, houve um tempo onde de repente você parou, estancou todas as coisas, muitas áreas da sua vida, elas se estagnaram ou até mesmo morreram. Então eu queria dizer para você, como José foi dado como morto, Moisés também, a mesma coisa, sumiu por 40 anos, por 40 dias, e Jesus foi por 3 dias. Eu vou repetir, José foi dado como morto, de repente aparece José como aquele que tem autoridade, como aquele que governava e salva a sua própria família. Moisés foi dado como morto por 40 anos, estava lá no deserto. E depois ele foi dado como morto também 40 dias, quando subiu para receber esse tesouro escondido de Deus, algo cobiçado até hoje. Jesus por 3 dias e depois ressuscita, vencendo a morte e o pecado. E a pergunta que eu faço é, e você? Tenha certeza de uma coisa, há algo novo que está sendo gerado nesses dias de contração, nesses dias de dor. Eu quero profetizar sobre a sua vida e declarar que aquilo que você um dia começou a construir, volte a dar continuidade, porque é Deus quem está fazendo algo novo, mexendo com você. Receba essa palavra em nome de Jesus nessa manhã. Que Deus te abençoe, que o seu dia seja um dia abençoado, e beijo no seu coraçãozinho. Fique em paz.